Você vai alcançar prosperidade muito antes do que imagina. Porém, se não prestar atenção agora, pode deixar escapar a oportunidade mais importante da sua vida inteira. Sabe por qual motivo? Porque enquanto você hesita, muitas pessoas já estão aplicando esse princípio e vendo o saldo bancário crescer dia após dia. Não se trata de truques, nem de coincidência. O que estou prestes a revelar é a chave que diferencia aqueles que vivem contando moedas daqueles que realmente prosperam. Se você já se cansou de sentir o dinheiro sumindo das mãos, de abrir o aplicativo do banco com aperto no peito e de fingir que está tudo sob controle quando não está, então pare e absorva cada palavra. O que você está prestes a entender pode separar para sempre a fase de escassez que te acompanha da vida abundante que você merece experimentar. Isso não é exagero, é escolha. E essa decisão começa agora. Quero abrir meu coração com você que acompanha o Dr. Fortuna desde o começo. Esse canal nunca foi só sobre dinheiro. Desde o primeiro vídeo, o nosso objetivo sempre foi levar palavras de motivação, de alento, mostrar que Deus está no comando, mesmo quando tudo parece difícil. Muita gente aqui já me disse que esses vídeos ajudaram em momentos complicados da vida. E é por isso que a gente continua. Mas hoje eu preciso ser sincero com vocês. O canal perdeu a monetização do YouTube. E mesmo assim, a nossa missão continua a mesma. Postar vídeos todos os dias, levar esperança, fé e motivação para quem precisa. Só que para manter essa constância diária, edição, criação, tempo e dedicação, nós precisamos da colaboração de quem acredita nesse propósito. Se esse canal já te ajudou de alguma forma, se alguma mensagem aqui já falou com você, eu peço de coração, contribua com qualquer valor via Pix. O Pix vai estar no primeiro comentário fixado. Não é obrigação, é apoio voluntário, consciente, de quem entende que esse trabalho tem valor. Independente de tudo, uma coisa não muda. Deus está no comando. E a gente segue firme, com fé, propósito e verdade. Que Deus abençoe você e sua família. Antes de continuarmos, declare ao universo a sua abundância. Escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária. Tudo na sua vida começa pelo que você pensa. Quando a sua mente se alinha com a riqueza, a sua realidade se transforma. Comenta aí: eu tenho uma mente milionária. E eu vou deixar um coração no seu comentário como sinal de apoio nessa caminhada. Quem nunca abriu o extrato bancário e sentiu como se tivesse levado um golpe no estômago? Aquela sensação congelante, como se o próprio saldo estivesse debochando de você. Para muitos, a vida financeira parece uma montanha russa sem fim, onde a única certeza é a oscilação. Mas pare e pense comigo. Será que o problema está realmente no valor que entra e sai? Ou está na forma como você interpreta tudo isso? Vamos ser sinceros. Viver torcendo para chegar o próximo pagamento está a quilômetros de distância de uma mentalidade próspera. Agora, respire fundo e imagine o seguinte: e se eu te dissesse que existe uma forma direta de virar esse jogo? Simples, não ingênua. Nada de truques baratos, nada de fantasias espirituais. O que eu vou te mostrar é algo que toca a sua essência mais profunda. É como assumir finalmente o papel de protagonista da sua vida financeira, em vez de continuar se sentindo vítima das circunstâncias. E não, isso não envolve pactos estranhos ou rituais misteriosos. É muito mais acessível do que parece. Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter um verdadeiro ímã para atrair dinheiro, enquanto outras correm atrás dele sem nunca alcançar? Isso não é destino, não é sorte, não é mágica. A diferença está na mentalidade. Quando você decide, de verdade, que é digno de prosperidade, o universo começa a responder. Claro, isso não significa ficar sentado esperando riqueza cair do céu. O universo trabalha, mas precisa da sua cooperação. O simples ato de acreditar que a abundância pode fazer parte da sua vida já coloca todo o processo em movimento.
E se isso soa absurdo, talvez seja tempo de ajustar profundamente seus padrões mentais. E já que estamos falando de padrões, deixa eu te entregar uma chave valiosa. As palavras têm poder. Muita gente acha que repetir afirmações é bobagem, mas não é. Declare: eu sou merecedor da riqueza. O sucesso me escolheu. O dinheiro chega até mim com facilidade. Pode parecer tolo, mas alguns dos maiores líderes, empreendedores e visionários do planeta fazem isso diariamente. Cada vez que você afirma algo positivo, está treinando seu cérebro para ver possibilidades, onde antes só via limitações. É como reprogramar a mente para o sucesso. Topa esse desafio? Me avisa nos comentários e eu deixo um coração para marcar o início do seu novo ciclo. Mas não se iluda. Não adianta repetir frases bonitas e esperar que o dinheiro simplesmente apareça. Isso vai muito além. Lembra do ensinamento que diz que a fé sem obras é morta? Aqui é a mesma coisa. É preciso alinhar pensamento, emoção e ação. É aí que entra a visualização. Fechar os olhos e imaginar com riqueza de detalhes a vida que você deseja não é papo de autoajuda, é ciência. Estudos mostram que o cérebro quase não distingue o que é real do que é intensamente imaginado. Isso significa que visualizar objetivos com profundidade ativa as mesmas áreas cerebrais da experiência real, o que impulsiona você a agir de acordo com aquilo que visualiza. Outro ponto: o dinheiro gosta de movimento. Ele funciona como um rio. Quanto mais você tenta segurar por medo ou insegurança, mais ele trava. Mas quando você relaxa, confia e age com abertura, tudo muda. É como se o universo dissesse: agora sim, você entendeu. E de repente, surgem oportunidades que você não estava esperando. Uma ligação improvável, um valor esquecido, uma proposta inesperada. Coincidência, talvez. Mas quem já viveu isso sabe que existe uma força maior em ação. Muitos chamam isso de sincronicidade. E falando nisso, você já ouviu falar sobre o ensinamento do livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10? Ali se fala sobre generosidade e abundância. Independentemente da sua religião, existe uma verdade profunda ali. Quando você doa com intenção, você abre espaço para receber. É como plantar sementes invisíveis que de repente florescem onde você menos espera. Mas existe algo essencial. O universo testa a sua fé. Quando você ajuda alguém sem esperar retorno, quando investe em si mesmo, quando age com generosidade, é como se o universo respondesse: agora estamos caminhando juntos. E é aí que os milagres acontecem. Não aqueles milagres cinematográficos, mas transformações silenciosas que, com o tempo, viram o seu mundo de cabeça para baixo. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso mostra que você está pronto para romper a superfície e mergulhar em uma nova realidade. E o mais interessante é que você não precisa trilhar esse caminho sozinho. Existem métodos, ferramentas e até orações específicas que aceleram esse processo. Há inclusive uma oração capaz de atrair prosperidade em apenas 2 minutos, mas isso fica para outro momento. Por enquanto, reflita sobre tudo que você leu. Volte ao início, se for preciso. Não busque respostas mágicas. Busque as perguntas certas. E antes de sair aplicando tudo de forma automática, responda sinceramente. Você está realmente comprometido com a mudança que tanto diz querer? Porque, sejamos honestos, muita gente ama a ideia da prosperidade, mas não está disposta a abandonar o conforto das reclamações. Se você realmente tomou a decisão de transformar sua vida financeira de uma vez por todas, continue aqui comigo. Cada segundo deste conteúdo vai fazer diferença. Sabe aquele ditado que afirma que dinheiro não traz felicidade? Provavelmente foi inventado por alguém que nunca precisou encarar contas vencidas com nada além de boa vontade no bolso.
A verdade é que a prosperidade começa muito antes de aparecer nos números da conta bancária. Ela nasce na maneira como você interpreta o mundo e no posicionamento que escolhe assumir diante dele. Se você passa os dias reclamando da situação do país, culpando políticos ou acreditando que o universo está conspirando contra você, saiba que está criando, sem perceber, um buraco emocional cada vez mais profundo. O universo não entende ironia, muito menos drama. Ele responde exatamente à vibração real que você emite. Por isso, quando falamos sobre mentalidade de abundância, não estamos falando de conversa vazia. Estamos falando de postura, de estilo de vida. Quem disse que enriquecer precisa ser complicado? A abundância não depende de ganhar uma bolada inesperada ou herdar fortuna de um parente distante. Ela começa com uma mudança simples, mas poderosa, de atitude. Parar de se comparar com o que os outros possuem e começar a honrar o que é seu. Quantas vezes você desejou algo com todo o coração, mas foi sabotado por aquele pensamento sútil, dizendo que não merece? Esse sentimento discreto é justamente o que bloqueia o fluxo daquilo que você quer. O merecimento não aparece como passe de mágica, nem surge com um diploma na mão. Ele se constrói dia após dia, quando você escolhe dar passos corajosos, mesmo no meio da incerteza. Vamos fortalecer sua mentalidade de prosperidade agora mesmo. Escreva nos comentários: o dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas. Acreditar nisso é o primeiro passo para atrair abundância. Quanto mais você afirma, mais sua mente se reprograma para o sucesso. Comente: o dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas. E eu vou deixar um coração no seu comentário como gesto de apoio ao seu processo. Quanto mais você aceita, lá dentro do seu coração, que é digno de viver o melhor da vida, mais o universo começa a trazer oportunidades disfarçadas de coincidências. A lei da atração não é um controle remoto mágico que despeja dinheiro no seu colo. Ela exige movimento, atitude e coragem. Visualizar seus sonhos com clareza é essencial, mas isso é apenas a primeira etapa. A segunda é agir, criar rotina, estudar, sair da zona de conforto e perseguir aquilo que parece fora de alcance. Nem sempre a porta ideal vai vir até você. Muitas vezes é você quem precisa bater nela. E se você nunca explorou o poder de visualizar seus sonhos com detalhes, comece agora. Imagine a casa que deseja, o carro quitado, a liberdade de viajar, de ajudar alguém, de investir sem medo. Sinta essa imagem. Sinta o alívio de quitar dívidas. Sinta o peso das chaves da sua nova casa nas mãos. Sinta o prazer de ver dinheiro sobrando no fim do mês. Quando você faz isso, está programando seu cérebro para agir com propósito. É como escrever o roteiro da sua vida. E você é o protagonista, com o direito de reescrever sempre que desejar. Se você tem fé ou segue alguma crença espiritual, use isso como combustível. Passagens como a de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, mostram que espiritualidade e prosperidade podem caminhar juntas. E não estamos dizendo que basta orar e esperar que as contas se paguem sozinhas. Mas acreditar que existe um propósito maior, guiando os seus passos, dá forças para seguir mesmo quando tudo parece difícil. E se você não tiver religião alguma, tudo bem. O que importa é encontrar um motivo que mantenha seu olhar firme no que deseja conquistar. Prosperidade vai além do dinheiro. Ser próspero é ter liberdade. Liberdade de tempo, de escolha, de expressão. É poder viajar ou descansar em casa. É comprar o que você quer ou simplesmente viver sem medo dos boletos vencendo. É ter condições de ajudar alguém sem comprometer sua estabilidade. Isso é abundância, isso é força. E se tudo isso parece utópico para você, talvez não falte dinheiro, talvez falte revisar os limites que você mesmo estabeleceu. Quantas oportunidades você já ignorou porque achou bom demais para ser verdade?
Quantas vezes você desistiu porque alguém disse que isso não funciona? Essas vozes carregam medos e frustrações que não são seus. Antes de rejeitar uma ideia, uma chance ou um projeto, pergunte-se: essa decisão está nascendo do meu medo ou da minha coragem? E sempre que puder, escolha a coragem. Agora vamos a um ponto que muitos subestimam: a gratidão. Ela parece simples, mas é uma das forças mais poderosas do universo. Agradecer expande. Agradecer amplia. Agradecer honra. Quando você agradece pelo salário, pelas pequenas conquistas, por poder estar aqui lendo isso, você envia uma mensagem clara ao universo: estou pronto para receber mais. Enquanto pratica gratidão, lembre-se, prosperar também é compartilhar. Quando você oferece tempo, atenção, ajuda, conhecimento ou até dinheiro, mesmo pouco, você ativa um ciclo que sempre retorna. Pode não ser no mesmo dia, mas como toda semente plantada, o retorno chega e quase sempre vem multiplicado. Se você chegou até aqui e sentiu que cada frase fala com sua realidade, faça algo simples em troca. Apoie este conteúdo como puder. Doar 2, 5 ou 10 reais não vai te causar azar nem atrair problema. Pelo contrário, você contribui para que este canal continue levando luz a quem só vê escuridão. E saiba, toda generosidade volta, sempre volta. Quando o assunto é dinheiro, muita gente vira especialista. Sempre tem alguém com uma fórmula milagrosa ou pronto para criticar. Mas poucos conhecem o peso real de viver no limite, de adiar sonhos, de ter que escolher entre pagar contas ou ter sossego emocional. A vida parece um jogo injusto, onde você tenta sobreviver com quase nada enquanto busca alcançar tudo. Talvez você já tenha feito tudo certo, e mesmo assim, o saldo some antes do fim do mês. Isso é desgastante. Mas entenda, o erro não está em você. Está na forma como fomos ensinados a separar dinheiro da espiritualidade. Existe ferida que planilha nenhuma cura. Existe bloqueio que aplicativo nenhum detecta. É aí que entra algo que muitos ignoram: a força espiritual por trás da prosperidade. Muita gente sente desconforto quando o assunto é oração. Uns acham ultrapassado, outros tratam como um ritual vazio. Mas oração verdadeira não é desabafo, é força. É impacto, é energia. É uma ferramenta capaz de romper bloqueios invisíveis criados ao longo dos anos. Bloqueios que afetam a vida financeira de formas silenciosas. Por que algumas orações funcionam e outras não? A resposta está na intenção. Se você repete palavras sem fé, sem entrega, sem verdade, nada muda. Mas quando você transforma a oração em um encontro íntimo com o divino, quando sua voz se torna mais forte que o medo, algo extraordinário acontece. Parece magia. E talvez seja mesmo. Porque quando você ora com verdade, tudo ao redor começa a se reorganizar de maneira quase inexplicável. Agora imagine isso. Você ali em um canto tranquilo da casa, talvez segurando uma xícara de café, de olhos fechados, apenas falando com Deus como quem conversa com um amigo íntimo. Nada ensaiado, nada decorado, só a sua alma se derramando em voz sincera. E de repente, uma frase simples como "Deus, libera o que é meu ainda hoje", ganha uma força gigantesca. Parece básico, eu sei, mas é justamente essa simplicidade que abre caminhos. Antes de seguir, respire fundo. Acalme a mente, afaste qualquer distração. Este instante é especial. É quando você entrega o coração e ajusta sua vida ao propósito divino. Você está prestes a fazer uma oração que não busca apenas prosperidade financeira, mas transformação profunda. Uma oração capaz de destrancar portas que por tanto tempo pareceram fechadas. Se este vídeo está tocando você, clique no botão Valeu logo abaixo e apoie o nosso trabalho. A sua ajuda fortalece este projeto e permite que continuemos levando mensagens que impactam vidas e impulsionam pessoas em direção aos seus sonhos financeiros. Conto com você. Oração de prosperidade e entrega financeira. Pai amado, Deus soberano,
Eu me coloco diante de ti com humildade e reverência. Tu és o Criador de tudo, o sustentador do universo com a tua mão poderosa. És o meu provedor, o dono de toda a riqueza e aquele que abre portas que muitos acreditam ser impossíveis. Neste instante, coloco em tuas mãos a minha vida, minhas finanças e todas as minhas inquietações. Reconheço que os recursos materiais são ferramentas que tu colocas sob nossa responsabilidade. Por isso, peço que me ensines a usá-los com sabedoria, consciência e gratidão. Perdoa-me por cada vez que duvidei da tua provisão, por cada momento em que deixei o medo ocupar o espaço da fé, por todas as tentativas de controlar tudo sozinho, como se dependesse apenas de mim. Hoje declaro que confio em ti e na tua palavra. Creio que podes suprir de maneira abundante todas as minhas necessidades, conforme prometeste. Quebra, Senhor, toda mentalidade de escassez, toda sensação de falta, toda raiz de medo ou desespero financeiro que ainda habite dentro de mim. Liberta meus pensamentos de tudo o que bloqueia o teu agir. Abre meus olhos para enxergar as oportunidades que já estão ao meu redor. Em nome de Jesus, declaro que toda barreira emocional, espiritual ou mental que impede o fluir das tuas bênçãos está sendo desfeita agora. Profetizo que a abundância começa a circular livremente na minha vida, que portas se abrem, ideias surgem e soluções me encontram. Entrego diante de ti minhas dívidas, meus compromissos e meus desafios. Sei que tu já estás operando. Peço que multipliques os meus recursos assim como multiplicaste os pães e os peixes, e que eu jamais conheça a falta, porque tu és fiel para prover. Guia-me, Senhor, para decisões corretas. Ilumina meus pensamentos para discernir onde investir, onde plantar sementes e quando recuar. Enche-me com o teu espírito para que eu caminhe em justiça, integridade e verdade. Que minha prosperidade alcance outras pessoas, que eu nunca deixe de te honrar com os primeiros frutos do meu esforço. Que minhas mãos sejam produtivas, minha mente criativa e meu coração sempre agradecido. Que o sucesso jamais me afaste de ti, mas me aproxime ainda mais. Abençoa meus projetos, meus negócios e cada sonho que carrego. Declaro crescimento sobre tudo o que eu tocar. Que todo ataque, inveja ou bloqueio contra minhas finanças seja desfeito pelo teu poder. Que nada e ninguém tome aquilo que preparaste para mim. Cobre minhas contas, investimentos e fontes de renda com a tua proteção. Que tudo floresça como uma árvore forte plantada em solo fértil para a tua glória. Que minha vida seja testemunho vivo do teu cuidado e da tua abundância. Abençoa também quem caminha ao meu lado, minha família, amigos e parceiros. Que através de mim eles enxerguem a tua mão agindo. Que eu seja instrumento de consolo, provisão e bênção. Abre caminhos que ninguém pode fechar e derrama sobre mim uma chuva de bênçãos. Se existe algo que ainda não compreendi, ensina-me. Se há algo dentro de mim que precisa ser transformado, dá-me coragem para mudar. Se há processos que exigem tempo, fortalece minha fé enquanto espero. Não permitas que eu desanime nem por um segundo, porque confio que cumprirás cada promessa. Declaro com convicção que esta oração não ecoa no vazio. Ela sobe ao céu com propósito e retorna como resposta. Creio totalmente que enquanto cada palavra é dita, tua resposta já desce como bênção concreta sobre a minha vida. Recebo agora, pela fé, a manifestação da tua provisão sobrenatural, porque para ti não existe impossibilidade. Oro em nome de Jesus, aquele que deu a vida por mim e ressuscitou para que eu vivesse em plenitude. Amém. Essa declaração é intensa, direta e poderosa. Ela atravessa o invisível, rompe barreiras internas e externas, ativa uma energia espiritual que se espalha por todas as áreas da vida. É como abrir com firmeza uma porta que por muito tempo manteve você distante da vida que nasceu para viver.
E o mais impressionante é que isso não exige grandes rituais ou sacrifícios exagerados. Basta uma fé pura, profunda, aquela que não depende de lógica, mas que move montanhas. Porém, é importante lembrar, fé não é inércia. Não é ficar parado esperando um milagre enquanto se esconde na rotina. A oração não substitui a ação, ela potencializa. Ela é como ligar o motor de um carro. A energia é ativada, mas quem precisa dirigir é você. Então, enquanto ora, use esse momento para refletir sobre sua história, definir seus próximos passos e fazer escolhas conscientes. Assim, cada palavra se torna uma semente que pavimenta o caminho para tudo o que você deseja viver. Você já percebeu como algumas pessoas parecem sempre ter uma saída, como se a sorte estivesse ao lado delas o tempo inteiro? Enfrentam dificuldades e mesmo assim saem fortalecidas. Isso não é apenas sorte, não é apenas talento. Muitas vezes é uma vida espiritual ativa, mesmo que silenciosa. Essas pessoas sabem que existe uma força maior guiando seus passos. E quando falamos de oração, o ponto principal é este. Não é sobre recitar frases vazias, é sobre sentir, é sobre intenção, é sobre colocar vida em cada palavra. Fale como alguém que realmente acredita. Sinta cada frase vibrar dentro de você, despertando forças adormecidas. Quanto mais verdade existe na oração, mais rápido o universo responde. E aqui está um grande segredo. A resposta quase sempre é rápida quando existe entrega total. Às vezes, chega em poucas horas. Não por mágica, mas por alinhamento. Quando o seu desejo se conecta com o propósito divino, algo poderoso acontece. Prosperar não é egoísmo. É reconhecer que você nasceu para viver em plenitude. O dinheiro não é só uma forma de sobrevivência. Ele representa escolha, liberdade e transformação, sua e de outros. Por isso, ore com humildade, mas também com ousadia. Você tem direito a uma vida próspera. Só não confunda oração com passe livre. Oração orienta, direciona e ilumina. Muitas vezes, ela não traz o milagre imediato, mas abre seus olhos para enxergar o que já estava perto o tempo todo. Pode vir como uma ideia nova, uma oportunidade inesperada, uma promoção, uma solução criativa ou até um recomeço corajoso. Cada pessoa recebe um milagre no ritmo da sua entrega, da sua coragem e do seu comprometimento em agir. E há algo ainda mais profundo. O hábito diário de conversar com Deus fortalece a alma, afina a intuição e torna o caminho mais claro. Quando a oração deixa de ser aquela última tentativa desesperada e passa a fazer parte do seu cotidiano, a paz começa a caminhar ao seu lado como uma companheira fiel. É como erguer uma ponte firme entre você e o divino, e é por essa ponte que a prosperidade atravessa. Talvez você já tenha percebido que muitos relatos de superação envolvem pessoas que mantinham uma ligação profunda com Deus. Isso não é acaso, é fundamento, é sustentação emocional e espiritual. E aqui vai uma verdade que muda destinos. O impossível só existe na mente de quem ainda não aprendeu a romper suas próprias limitações. Quando você decide quebrar essas correntes internas, a fé assume o lugar de comando e passa a destrancar portas que você nem imaginava que estavam fechadas. Não se importe se alguém zombar da sua fé. Muita gente ri da oração até presenciar com os próprios olhos o que ela é capaz de realizar. Quem acredita de verdade, mesmo sem enxergar, desperta um código oculto que movimenta o universo de um jeito que nenhuma lógica consegue explicar. Isso não tem nada a ver com aquele otimismo raso que sugerem quando você está cheio de contas para pagar. É algo totalmente diferente. É como se um mecanismo invisível começasse a funcionar, reorganizando tudo ao seu redor. Surge uma força nova, um impulso diferente, uma disposição renovada. Você acorda com a sensação de que o dia pode ser transformador. E será.
Curioso como o dinheiro parece ter afinidade com quem age com coragem. Não é atraído pela arrogância, mas pela atitude firme. Ele flui para ambientes onde há movimento, onde existe decisão. Ficar parado esperando normalmente só traz frustração. Mas quem caminha com fé percebe que o universo responde, e responde com criatividade. Uma oportunidade inesperada, uma ideia iluminada, um investidor surgindo, um caminho que você não tinha notado. Mesmo assim, muitas pessoas continuam acreditando que riqueza é privilégio de alguns poucos que nasceram com sorte. Mas a verdade é simples e direta. Qualquer pessoa pode acessar a abundância, desde que esteja disposta a romper suas próprias limitações, abandonar suas desculpas e agir. Cruzar os braços esperando um milagre cair do céu é receita para decepção, por mais que fosse maravilhoso se o maná realmente despencasse do alto. O segredo verdadeiro está em alinhar o que você acredita com o que você faz. Quer atrair prosperidade? Comece a se comportar como alguém que já vive isso. Pode parecer estranho no início, mas é exatamente assim que funciona. Aliás, vamos ser sinceros. Repetir afirmações em voz alta pode parecer meio absurdo no começo. Você lá no silêncio do seu quarto dizendo: "A abundância é minha, a prosperidade já me pertence. Eu recebo tudo o que mereço." Dá até vontade de rir. E esse riso, por incrível que pareça, é sinal de que algo dentro de você está despertando. Essas frases são sementes plantadas na mente. E como toda semente, precisam de constância até florescer. Não se engane achando que basta dizer uma única vez para que tudo se transforme. Prosperidade é uma construção diária, quase como treinar um músculo invisível. O músculo da mentalidade. Repita essas declarações todos os dias, de preferência em um momento só seu. Ninguém precisa te ver conversando com o espelho, mas fale com firmeza, com intenção verdadeira. Imagine cada palavra como uma flecha sendo lançada em direção ao seu novo destino. E se alguém disser que isso é loucura, apenas sorria. No fim, sempre fica claro quem realmente tinha razão. Aliás, já reparou como algumas pessoas evitam dizer publicamente seus desejos, como se expressar intenções fosse perigoso? Mas aqui está outra chave poderosa. Quando você compartilha seu desejo, seja num comentário, numa oração silenciosa ou numa frase sussurrada, você ativa uma energia que muita gente subestima. Por isso, vale sim deixar um coraçãozinho, escrever um "eu comecei" ou qualquer outra frase que venha da alma. Isso não é bobagem, é energia em expansão. E sim, eu também deixo o meu coração. Quem disse que milagres não podem começar com um simples emoji? Mas atenção, não se trata apenas de falar bonito e esperar resultados. É necessário honrar aquilo que você já recebeu. E isso começa pelo básico. Quantas vezes você já viu alguém conquistar uma oportunidade, um aumento ou até um presente e mesmo assim reclamar? É como se o universo dissesse: "Aqui está uma parte do que você pediu." E a pessoa respondesse: "Só isso?" Essa ingratidão disfarçada trava completamente o fluxo. Valorizar o que já chegou, mesmo que pareça pequeno, é o que abre portas gigantes. É por isso que o ensinamento de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, é tão forte. Quando você coloca em primeiro lugar o que é importante, seja a gratidão, a generosidade ou o compromisso, a colheita começa a se multiplicar sem que você perceba. Não estamos falando de gastar além do que tem, nem de assumir compromissos que não pode cumprir. Estamos falando de reconhecer que cada coisa que chega até você é uma possibilidade. E quando você responde a isso com honra, cria um ciclo interminável de abundância, se renovando. A imagem de celeiros cheios pode parecer distante, mas talvez esteja mais próxima do que você imagina. E isso nos leva a outro ponto essencial:
Agir com fé não quer dizer ter controle de tudo. Para quem deseja dominar cada passo, isso pode ser assustador. Mas a fé opera melhor quando você entrega parte da direção e permite que o universo conduza o caminho. Você não precisa ter clareza sobre cada detalhe do caminho. Basta confiar que a próxima curva vai te conduzir exatamente ao ponto onde você deve estar. E de repente, quando menos imagina, você se vê segurando algo extraordinário, perguntando a si mesmo: como isso chegou até mim? A prosperidade nunca deve ser confundida com ganância. Quanto maior a colheita, maior também é a responsabilidade. O dinheiro não é maldição, não é sujo e muito menos um erro. Ele é apenas uma ferramenta. O verdadeiro valor está na forma como você decide utilizá-lo. Investir no seu crescimento, estender a mão a quem precisa, construir algo que permaneça. Isso é o que diferencia quem entende o propósito real da riqueza. E convenhamos, poucas coisas são tão gratificantes quanto ver quem está ao seu lado prosperando junto com você. Já notou como existem pessoas que parecem irradiar sucesso? É como se a sorte caminhasse com elas, mas não é sorte. Elas aprenderam a entrar em sintonia com o fluxo da vida. Sabem quando é hora de avançar e quando é hora de ouvir. Sabem agir e também esperar. E principalmente sabem que fé sem atitude é como um carro deslumbrante, mas sem combustível. Chama a atenção, mas não sai do lugar. Por isso, enquanto cuida do seu interior, emoções, mente e espírito, lembre-se de agir. Crie conexões, desenvolva novos talentos, abrace ideias, dê passos reais. Mostre ao universo que você está pronto. E se alguém tentar desanimar você, dizendo que tudo isso é ilusão, apenas sorria e siga em frente. Pessoas que duvidam da fé geralmente permanecem presas a padrões que as mantêm imóveis. Para elas, a vida parece uma guerra sem fim. Mas enquanto elas enxergam muros, você está construindo pontes invisíveis que só quem tem visão espiritual consegue perceber. E no final, já dá para imaginar quem vai celebrar. Agora que você entendeu que toda mudança começa no íntimo, é hora de avançar. Declare com firmeza o que deseja, pratique a gratidão com frequência e esteja disposto a agir. Não existe fórmula secreta, mas existe um princípio que nunca falha. Quando fé e ação caminham juntas, aquilo que parecia impossível começa a se tornar inevitável. A lei da atração não responde apenas às palavras que você pronuncia. Ela responde principalmente ao que você sente com mais intensidade. É por isso que muitos dizem querer prosperidade, mas continuam vivendo escassez. A vibração que emitem ainda está cheia de medo, dúvida e ansiedade. O universo não escuta o discurso, ele capta a frequência. Se você fala sobre riqueza, mas vive vibrando em insegurança, é isso que volta para você. Por isso, mais do que declarar, é necessário sentir. Sentir como se já fosse seu. Sentir como se já tivesse acontecido. Esse é o grande segredo ignorado por quem tenta usar a lei da atração como se fosse um botão instantâneo. A vida começa a se transformar de verdade quando você entende que tudo está entrelaçado. Pensamento, sentimento, crença e ação. Não existe separação entre o que é espiritual e o que é material. Quando você coloca sua fé em movimento, até os caminhos mais improváveis se tornam alcançáveis. Isso não é acaso, é sincronicidade. É o universo respondendo à sua nova vibração interna. Cada pequena decisão tomada com base na fé e não no medo muda o campo de possibilidades ao seu redor. E quando esse campo se transforma, aquilo que antes parecia distante começa a se aproximar. Muita gente acredita que a lei da atração serve apenas para chamar bens materiais, dinheiro, casa, carro, status. Mas ela é muito mais profunda. Ela responde à coerência interna, ao alinhamento entre o que você deseja e o que acredita merecer. Quando você começa a atrair paz,
inteligência emocional, leveza nos relacionamentos, clareza nas escolhas. Isso também é manifestação. Porque riqueza verdadeira não é apenas o que se acumula no banco, é aquilo que transborda de você quando se sente pleno, inteiro, agradecido simplesmente por estar vivo. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você e deseja ir ainda mais longe, considere tornar-se membro do canal. Como membro, você tem acesso a conteúdos especiais, benefícios exclusivos e se conecta com uma comunidade que está transformando a própria vida financeira. O botão Seja Membro está logo abaixo deste vídeo. Clique e venha fazer parte desse movimento de prosperidade e expansão. Existe uma diferença gigantesca entre desejar e permitir. O desejo é o começo, mas a permissão é o que abre a porta. E para permitir, você precisa abrir espaço dentro de si, espaço mental, emocional e energético. Muitas vezes você diz que quer algo, mas está cheio demais para receber. Seu coração acumulou mágoas, sua mente está presa em crenças antigas, seu corpo está cansado e o universo, que respeita o seu livre-arbítrio, apenas aguarda. Aguarda você soltar, limpar, perdoar, respirar. Só então ele entrega, jamais nega, apenas espera o momento em que você realmente esteja preparado. O medo do fracasso é um dos maiores ladrões de abundância. Ele paralisa, sabota, posterga e bloqueia. Enquanto você tentar se proteger de falhar, estará se afastando do sucesso. A lei da atração não combina com passos tímidos. Ela se ativa com decisões firmes, movimentos corajosos e atitudes que mostram que você confia no invisível. É nessa confiança que o milagre se revela. Quando você age sem garantias externas, mas com certeza interna, os ventos começam a soprar a favor. O universo responde a quem se move, não a quem se esconde. Reescrever sua vida começa por reescrever sua fala interna. Se você repete que é difícil, que é impossível, que não nasceu para prosperar, seu subconsciente vai obedecer e criar uma realidade compatível com essa crença. Por isso, trocar as palavras é fundamental. Não como um truque superficial, mas como um processo consciente de reprogramação. Cada frase que você repete com fé verdadeira e constância funciona como um tijolo firme na construção da sua nova realidade. Nunca subestime a força de uma única declaração dita com autenticidade. Uma das chaves mais ignoradas dentro da lei da atração é a paciência. Não aquela paciência preguiçosa de quem cruza os braços, mas a paciência ativa de quem confia no tempo certo de cada coisa. Todo desejo tem seu período de maturação. Toda semente tem o seu ritmo para romper a terra. Quando você planta uma árvore, não volta no dia seguinte cavando para ver se ela está crescendo. Você cuida, rega e confia. É assim também com seus sonhos. Quanto mais você respeita os ciclos da manifestação, mais se ajusta à vibração da realização. Você não precisa ser impecável para atrair milagres. Precisa ser verdadeiro. Precisa estar inteiro. Precisa estar disposto a olhar para dentro e tratar aquilo que ainda te limita. A lei da atração não cobra perfeição emocional. Ela pede presença, consciência do que você sente, pensa e emana. Quanto mais honesto você é consigo mesmo, mais fácil é alcançar a vibração correta. Não se puna por cair. Levante-se com mais força. Não se critique por errar. Aprenda, ajuste e siga adiante. A energia mais transformadora que existe é a gratidão. Ela não é apenas um sentimento bonito. É uma frequência capaz de destravar o fluxo da abundância. Quando você agradece antes mesmo de ver o resultado, está mostrando que confia. E essa confiança abre portas, porque o universo responde ao que você vibra, não ao que você diz que quer. Gratidão é o comportamento de quem já recebeu. E quem age como recebedor atrai mais. Autossabotagem, por sua vez, é silenciosa, discreta, mas devastadora.
Ela aparece nos atrasos que você mesmo cria, nas oportunidades que você rejeita, nas portas que você evita abrir. Muitas vezes você acredita que está só esperando o momento ideal, quando na verdade está com medo de dar certo. O sucesso exige responsabilidade, e isso assusta. Mas lembre-se, você não nasceu para viver pequeno. Nasceu para avançar, expandir, inspirar. Quando compreende isso, suas atitudes mudam e, com elas, seus resultados. Existem períodos na vida em que tudo parece travado. Nada acontece, nada se movimenta. E é justamente nesses momentos que a lei da atração observa sua postura. Você desiste ou permanece? Você se entrega ou decide continuar, mesmo sem ver sinais? O universo testa sua resiliência, sua perseverança, sua fé, porque antes de colocar algo grandioso na sua mão, ele precisa ter certeza de que você consegue sustentar. E se você atravessar esse deserto sem perder sua essência, será recompensado com uma abundância que ninguém poderá roubar. A visualização não é apenas um exercício mental, é um ensaio espiritual. Quando você se imagina vivendo aquilo que deseja, você envia ao universo uma mensagem direta. É isso que eu escolho. Mas o detalhe é o que faz a diferença. Não visualize apenas bens materiais, casa, carro, dinheiro. Veja o ambiente, o cheiro, a sensação, a paz. Monte a cena inteira. Quanto mais vívida for a imagem, mais rapidamente sua mente irá conduzi-lo para torná-la real. O subconsciente não distingue o imaginado do vivido, e é aí que a magia acontece. Prosperidade e propósito caminham lado a lado. Quando o que você quer se conecta com algo maior do que o simples ato de acumular, tudo acelera. O universo coopera mais com quem deseja ser canal e não apenas recipiente. Então pergunte-se: o que farei com a riqueza que desejo? Quem será alcançado através de mim? Quando o seu sonho melhora a vida de outras pessoas, a manifestação se apressa. A lei da atração não opera isolada. Ela faz parte de um campo vibracional completo. As pessoas com quem você convive, os conteúdos que consome, os pensamentos que alimenta, tudo isso influencia o que você atrai. Se você se cerca de quem vive reclamando, zombando de fé e fortalecendo a escassez, sua vibração naturalmente despenca. Mas quando você se conecta a quem sonha grande, acredita e vibra alto, sua frequência sobe com facilidade. Você se transforma em um ímã para o melhor. Nunca esqueça, aquilo que você deseja também está tentando te encontrar. Seus sonhos têm direção, suas orações chegam. O que é seu jamais se perde. Apenas espera que você esteja disponível, presente, preparado. Não é o tempo que realiza, é o alinhamento. Quando você se conecta internamente com o que deseja, o mundo externo muda. A abundância nasce quando você abandona o modo sobrevivência e passa a viver o modo criação. Enquanto sua mente estiver condicionada a apenas pagar as contas ou escapar do negativo, ela não conseguirá enxergar as oportunidades que já estão ao seu redor. A visão carente fecha portas. Já a mente criadora ativa caminhos, inspira ideias, traz pessoas e recursos que antes estavam invisíveis. Não é magia, é percepção afinada com a vibração da abundância. A confiança total no invisível é o grande diferencial entre quem apenas deseja e quem manifesta. Enquanto a maioria espera ver para acreditar, quem entende a lei da atração sabe. Primeiro você acredita, depois vê. A fé constrói pontes onde os olhos só enxergam buracos. Ela não precisa de garantias, apenas de certeza interior. E essa certeza é exatamente o que desbloqueia o movimento do universo ao seu favor. Um dos maiores obstáculos para a riqueza é o apego ao passado. Quantas vezes você revive perdas, fracassos ou humilhações como se estivessem acontecendo agora? Toda vez que você reacende essas memórias com emoção, você as coloca de novo na sua vibração.
O universo responde àquilo que você vibra. E enquanto você mantiver sentimentos antigos presos dentro de si, continuará recebendo mais do mesmo. Libertar-se do passado não significa apagar memórias, mas sim curá-las. É retirar o peso emocional das lembranças para que elas não determinem mais o rumo da sua vida. Você não precisa enxergar como tudo vai acontecer, só precisa continuar em movimento. Muita gente desiste porque não consegue ver o caminho completo. Querem provas, querem o mapa inteiro, querem garantias. Mas a lei da atração não trabalha sob a lógica humana. Ela funciona por meio de vibração, intenção e fé. Quando você dá um passo, mesmo sem saber qual será o próximo, você desperta uma rede invisível de possibilidades. E, curiosamente, é justamente no desconhecido que os milagres mais grandiosos costumam nascer. A sua energia molda o seu dia. Quando você desperta agradecendo, algo muda. As conversas se tornam mais leves, as pessoas reagem de outra forma, as situações fluem com mais facilidade. Mas quando você começa a manhã reclamando, se sentindo derrotado antes mesmo de tentar, o universo apenas confirma essa expectativa. A lei da atração não faz julgamentos. Ela apenas devolve aquilo que você emite. Não recompensa bons e nem pune ruins. Ela só responde à frequência. Muitos acreditam que precisam se tornar outra pessoa para prosperar, mas na verdade a abundância se manifesta quando você retorna à sua essência. A versão que existia antes do medo, antes da comparação, antes das feridas. A versão próspera de você já existe. Ela apenas foi coberta por camadas de inseguranças, crenças distorcidas e dores acumuladas ao longo da vida. A lei da atração não exige que você vire alguém novo. Ela te chama para lembrar quem você sempre foi. Observe como tudo flui melhor quando você está inspirado. Ideias surgem com facilidade, soluções aparecem sem esforço, insights brotam do nada. Isso não é acaso. A inspiração é uma ponte direta com a energia criadora do universo. Quando você alimenta sua mente com bons conteúdos, cuida do corpo, respira fundo, escuta músicas que elevam seu espírito, você naturalmente se conecta ao campo das infinitas possibilidades. É nesse estado de leveza e presença que o extraordinário acontece, não na pressa, nem na tensão. O ambiente onde você vive influencia mais do que imagina. Lugares bagunçados, relações tóxicas, conversas pesadas, tudo isso drena sua energia e afeta diretamente o que você atrai. Manter um espaço organizado, iluminado e cheio de significado é uma forma concreta de mostrar ao universo que você está pronto para receber. Sua casa é um reflexo da sua mente. Ao arrumar seu ambiente, você está, na verdade, arrumando o seu campo de manifestação. Existe um ponto exato em que o universo começa a agir de forma poderosa ao seu favor. É quando você decide, de uma vez por todas, que não vai mais retroceder. Essa decisão muda completamente o jogo. Enquanto você hesita, oscila ou age com medo, tudo ao seu redor permanece instável. Mas quando você finca os pés e declara com sua vibração: a partir de agora, eu assumo quem eu nasci para ser. As engrenagens invisíveis começam a se movimentar. O que estava parado anda. O que estava oculto se revela. O que parecia impossível se aproxima. Há uma fé que não se explica, se vive. É aquela fé que te faz investir em um projeto sem garantias, que te levanta da queda quando tudo parece perdido, que te empurra para frente mesmo quando ninguém acredita em você. Essa fé é o combustível da lei da atração. Ela sustenta sua vibração enquanto o resultado ainda não chegou. Porque a energia mais poderosa não é a euforia, mas a certeza silenciosa de quem sabe que está no caminho certo. A escassez berra, a abundância sussurra,
Por isso tantos ouvem mais o medo do que a fé. A escassez está por toda parte, nas notícias, nas conversas pessimistas, nos pensamentos automáticos. Já a abundância é suave, precisa ser treinada. Quanto mais você a cultiva, mais sua percepção muda. Você começa a enxergar soluções onde antes via problemas, oportunidades onde via limites, caminhos onde via muros, e pouco a pouco a sua realidade responde a essa nova visão. O universo nem sempre vai te dar exatamente aquilo que você quer, mas sempre vai te entregar o que você precisa para se tornar capaz de receber o que deseja. Às vezes, o trajeto até a prosperidade passa pela cura emocional, pela renúncia do orgulho, pela coragem de encerrar ciclos. E essas etapas, embora desconfortáveis, são preparo. A lei da atração não entrega apenas resultados, ela entrega evolução. Porque o verdadeiro milagre não é o que você conquista, mas quem você se torna no processo. Você não precisa convencer ninguém do que está acontecendo dentro de você. A manifestação é silenciosa. Enquanto uns riem da sua fé, você está construindo no invisível. Enquanto zombam das suas afirmações, você está moldando uma nova realidade. E quando tudo se tornar visível, você não precisará justificar nada. Sua vida falará por você. Toda transformação externa nasce de uma mudança interna. E quando essa mudança chega, é impossível passar despercebida. Cuidar da sua vibração é o caminho mais rápido para acelerar qualquer manifestação. Isso envolve suas palavras, seus pensamentos, o que consome, o que assiste, quem escuta. Tudo o que entra em você define o que sai. Portanto, seja intencional. Cuide da sua mente como quem protege um terreno sagrado. Alimente sua alma com beleza, verdade, esperança e amor. Quando a sua frequência sobe, o universo responde sem hesitar. Quando o universo percebe que você finalmente se vê como alguém preparado para receber, ele começa a te entregar exatamente o que antes parecia distante. Quem está pronto, recebe. E acima de qualquer coisa, grave isso no coração. Você não precisa provar nada para merecer abundância. Você já é digno só por existir. O universo não tem favoritos. Ele apenas reflete a energia de cada pessoa. Quando essa verdade entra na sua consciência, você para de mendigar bênçãos e começa a reivindicar aquilo que já pertence à sua herança vibracional. Prosperar não é arrogância, é responsabilidade. Quando você prospera, você mostra aos outros que é possível, inspira caminhos, abre portas. Isso, por si só, já é amor em movimento. Chega de viver encolhido, contando moedas, torcendo para que o dinheiro sobreviva até o fim do mês. Já passou da hora de parar de sentir um aperto no peito sempre que o aplicativo do banco envia uma notificação. Você não nasceu para sobreviver entre um salário e outro. Esse ciclo sufocante de instabilidade está prestes a desmoronar como um castelo de cartas que finalmente cede ao vento. A fase de aceitar pouco, enquanto o universo tinha muito para te oferecer, está chegando ao fim. Agora é o momento de assumir o volante da sua vida financeira e acelerar rumo à liberdade, sem medo de pegar o caminho errado. Entregue a Deus todas as noites mal dormidas, todas aquelas contas feitas com centavos, todas as tentativas desesperadas de esticar o que já não dava mais. A crença antiga de que riqueza é privilégio de poucos vai desaparecer junto com aqueles extratos vermelhos que só traziam angústia. Dinheiro não é um enigma inacessível. Ele é consequência de hábitos, escolhas e, principalmente, da forma como você se relaciona com ele. Pode até soar ousado, mas o que estamos propondo aqui é uma revolução interna, algo que começa na mente e se expande para todas as áreas da sua vida. Quando você passa a se enxergar como alguém capaz de atrair prosperidade, o improvável começa a se abrir diante dos seus olhos.
É como assistir portas trancadas se abrindo uma após a outra, como se o universo estivesse apenas esperando você tomar uma decisão firme para poder cooperar. Não diga que já tentou de tudo, se no fundo você repetiu exatamente os mesmos padrões inconscientes que quase todo mundo segue. A abundância não floresce em terreno de repetição automática. Ela precisa de uma mudança completa na forma de pensar. Troque sua mentalidade como quem se desfaz de um móvel velho e coloca no lugar algo novo, bonito e confortável. Respeite o dinheiro. Planeje como um estrategista que pensa no próximo movimento com clareza e sabedoria. Dívidas não são monstros, são apenas números, e números podem ser organizados com inteligência e disciplina. Repita comigo: eu amo o dinheiro e o dinheiro me ama. Parece estranho? Tente por 21 dias. Acorde afirmando que a abundância está vindo na sua direção. Mesmo que pareça mentira no começo, sua mente aprende. O cérebro é moldável e responde ao alimento que você oferece. Tentar mudar de vida mantendo a mesma mentalidade é como tentar cozinhar com o fogão apagado. Primeiro você acende o fogo interno, tudo começa aí. E não esqueça daquela promessa poderosa, tantas vezes ignorada. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Isso não é poesia espiritual, é uma declaração firme para quem está disposto a unir fé e ação. Prosperidade não cai do céu com laço de presente. Ela é construída tijolo por tijolo, com disciplina, coragem e confiança em Deus. E já percebeu como algumas pessoas parecem abençoadas em tudo o que fazem? Não é mágica. É mentalidade alinhada. Elas agem como quem está conectado à frequência certa, captando oportunidades que os distraídos nem percebem. Esperar que a vida mude sozinha é ilusão. O que transforma é ação com direção, caminhar com intenção. Mas cuidado, prosperidade não tem nada a ver com gastar sem limite. É fácil ganhar na loteria e perder tudo em poucos meses. O caminho mais rápido para voltar ao ponto de partida é viver sem responsabilidade. A verdadeira riqueza nasce da sabedoria. Use cada real com propósito. Transforme seu dinheiro em semente e não em fuga. Invista em conhecimento, em conexões, em fontes de renda que trabalhem por você. Trate o dinheiro como parceiro, não como inimigo. A prosperidade começa a se manifestar de forma real, quando você entende que não está competindo com ninguém, além da sua própria versão limitada. Enquanto você se comparar com o ritmo dos outros, continuará preso a uma frequência que não é sua. A abundância não responde à comparação, ela responde à autenticidade. Quando você decide caminhar no seu tempo, no seu fluxo, no seu propósito, sua energia se expande e abre portas que jamais se abririam se você estivesse distraído, analisando a vida alheia. Existe uma força silenciosa que se ativa quando você decide parar de implorar e começa a declarar. Palavras têm peso espiritual e cada afirmação que você faz com convicção é como um decreto lançado ao universo. Não é sobre gritar, é sobre vibrar com verdade. Quando você afirma, eu nasci para prosperar, você não está apenas falando, você está se alinhando com uma identidade que sempre foi sua. E quando a identidade muda, tudo muda. Uma das maiores chaves para atrair riqueza é aprender a descansar sem abandonar a fé. Descansar não é desistir, é confiar. Quem confia não se desespera com o tempo, porque entende que atrasos não são negações. Às vezes, o universo está apenas ajustando detalhes enquanto você fortalece sua estrutura interna. Prosperidade sem preparo vira ruína. Prosperidade com maturidade vira legado. A energia que você coloca naquilo que faz é mais importante do que a força física que você empenha. Tem gente que trabalha o dobro, se esforça o triplo
e mesmo assim não prospera, porque vibra resistência, cansaço, revolta, frustração. E tem gente que atrai resultados enormes, com movimentos simples, porque vibra confiança, alegria, gratidão e intenção clara. O universo responde à emoção por trás da ação e não à ação em si. A abundância sempre escolhe quem está disposto a crescer de dentro para fora. Você pode ler livros, fazer cursos, ouvir mensagens motivadoras o dia todo, mas, se não encarar de frente suas crenças limitantes, tudo continuará igual. A mente cria a realidade, mas o coração sustenta. É preciso curar o que ainda dói para que você consiga carregar o que deseja receber. Não existe prosperidade verdadeira sem responsabilidade emocional. Quando você decide que merece o melhor, sua vibração sobe imediatamente. E uma vibração elevada é como um farol espiritual. Ela envia sinais ao universo de que você está disponível para novas oportunidades. Pessoas certas se aproximam, portas aparecem onde antes só havia muros e situações inesperadas começam a surgir. Não é coincidência, é coerência vibracional. O dinheiro encontra caminhos onde existe clareza. Muita gente diz que quer prosperar, mas não faz ideia do que faria com a prosperidade se ela chegasse hoje. A vida não entrega riqueza para quem não sabe direcionar. Quando você tem propósito, intenção e clareza, sua energia se torna um ímã. Deus não abençoa a confusão, Ele abençoa a direção. O sucesso não é construído apenas com força emocional, mas também com disciplina espiritual. Disciplina de acordar um pouco mais cedo, de meditar antes de agir, de agradecer antes de reclamar, de organizar antes de pedir, de alinhar antes de buscar. Pequenas atitudes repetidas diariamente criam uma vibração tão estável que até o impossível começa a parecer normal. Você precisa aprender a ser maior do que os seus medos. Medo é natural, mas permitir que ele decida seu futuro é suicídio vibracional. O medo paralisa, a fé movimenta. Quando você dá um passo com medo mesmo assim, você envia uma mensagem dizendo: eu escolho o propósito, não o pânico. E é nesse ponto que milagres começam a acontecer. A prosperidade sempre exige uma troca. Você precisa abrir mão da versão limitada que já conhece para receber a versão elevada que ainda não viu. Não dá para acender a luz enquanto continua agarrado à escuridão por costume. Você precisa deixar morrer o que já acabou para nascer o que Deus está tentando colocar nas suas mãos. Tudo o que você deseja já existe em algum lugar do universo. A questão nunca foi inventar o caminho, mas se alinhar com o caminho. Quando você entra na frequência certa, as coisas que você buscava começam a te buscar também. É como se, de repente, tudo fluísse sem esforço, como se tivesse sido desenhado exatamente para você. Há momentos em que o universo vai te colocar em silêncio, não porque você está errado, mas porque ele está te preparando. O silêncio não é ausência, é construção. Quando parece que nada está acontecendo, é aí que Deus está trabalhando mais intensamente nos bastidores. Você, que é nosso ouvinte, sabe que estamos comentando ultimamente que nosso canal perdeu toda a monetização no YouTube. Isso significa que todas as entradas de recursos que o canal tinha foram retiradas pelo YouTube. Mesmo assim, estamos mantendo os vídeos diários, porque sabemos o quanto nosso conteúdo ajuda as pessoas. Caso você possa ajudar nosso canal, pode adquirir nosso livro digital, que está no primeiro comentário. Quando você compra o nosso livro, está ajudando o canal a se manter ativo e a pagar os editores que trabalham aqui. Se preferir, também é possível fazer uma doação via Pix, que estará no primeiro comentário fixado. Contamos com a sua ajuda. Desde já, muito obrigado. Fique com Deus. Nossa missão continua. Organizando encontros, abrindo caminhos, removendo obstáculos que você nem sabe que existem. A verdadeira liberdade financeira começa dentro da mente.
Você pode ganhar muito dinheiro e ainda assim ser prisioneiro da escassez se não curar a relação emocional que tem com ele. Quando você vê o dinheiro como energia em movimento e não como algo que falta, ele começa a fluir com naturalidade. Prosperar não é sobre pressa, é sobre consistência. A pressa cria ansiedade, a ansiedade bloqueia a vibração e o bloqueio afasta oportunidades. Mas quando você confia, mantém foco, segue firme e vibra gratidão, o tempo se torna seu aliado, não seu inimigo. Quem caminha com fé nunca está atrasado. A riqueza chega para quem está disposto a abrir mão do conforto da estagnação. Crescer dói, mudar assusta, expandir exige esforço. Mas a dor da evolução é infinitamente menor do que a dor de permanecer pequeno enquanto sua alma sabe que nasceu para algo maior. O desconforto é sinal de que você está se movendo na direção certa. Não existe abundância onde existe vitimismo. Enquanto você culpar o governo, a família, a economia, o passado ou qualquer outra coisa externa, você continuará vibrando impotência. E quem vibra impotência não manifesta. A prosperidade nasce quando você diz: a partir de hoje, assumo responsabilidade total pela minha vida. A vida recompensa quem agradece pelas pequenas coisas. A gratidão cotidiana é o que prepara o terreno para grandes bênçãos. Quem não valoriza o pouco nunca será confiado com o muito. Deus observa como você trata o que já tem para decidir o que ainda pode colocar nas suas mãos. Sua frequência é a assinatura da sua alma. É ela que define o que se aproxima ou o que se afasta de você. Quando você escolhe elevar essa frequência todos os dias, com pensamentos melhores, ações mais conscientes, sentimentos mais elevados, você naturalmente se torna um campo magnético poderoso, capaz de atrair exatamente aquilo que antes parecia impossível. E lembre-se, abundância não é um destino final, é um estado contínuo de expansão. Quanto mais você cresce, mais você recebe. Quanto mais você recebe, mais você expande. Prosperidade é movimento, é fluxo, é vida acontecendo em sua forma mais pura. Quando você entra nesse fluxo, nada mais consegue te parar. E se você chegou até aqui, é porque realmente deseja mudança. Eu te aplaudo. Isso te coloca acima da média. Escreva nos comentários: eu fiquei até o fim. Assim eu sei que você faz parte do grupo que vai prosperar de verdade. Agora, escolha um dos vídeos que aparecem na tela e descubra como construir sua riqueza começando do zero. O seu novo ciclo já começou e ele não tem volta.